Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o canal que conecta você à Palavra de Deus. E você hoje é meu convidado para estudarmos o livro de Atos 27. Já estamos chegando ao final de mais um livro, né? Falta só mais um capítulo para finalizar o livro de Atos. E você é meu convidado, né, para vermos o que vai acontecer aqui no capítulo 27. E aqui nós veremos uma parte da viagem de Paulo até Roma. Esse é o caminho que ele fez de Cesareia até Roma, né, após ter apelado para César. Foi um dos pontos relevantes neste capítulo. Nós vamos ver aqui que é o caminho que ele percorre. E se você quer saber mais, então fica comigo aqui até o final. Vamos ver qual foi o trajeto de Paulo e o que é que vamos aprender com o capítulo 27. E desde já eu também te convido, caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e assim você receberá notificação todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E também você pode estar compartilhando este vídeo com outras pessoas. Seja um semeador da palavra de Deus na vida de outras pessoas, né? Apresente o canal, mande os vídeos de estudo. Talvez, assim como você gosta de estudar a palavra de Deus, talvez tenha algum amigo seu, algum conhecido que precisa estudar a palavra. Então, convida ele para vir fazer parte do Conexão Evangelística. E vamos orar, entregar esse momento a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, Pai, de estudo da Tua palavra. Já vamos, Senhor, no capítulo 27 do livro de Atos. Que o Teu Espírito Santo seja conosco, Senhor, nos trazendo a sabedoria do alto, discernimento, clareza, Senhor, acerca da Tua palavra. Que venhamos, Pai, mais e mais aprender contigo, aprender com as Escrituras, com tudo aquilo que o Senhor nos deixou para nos ensinar a trilharmos o nosso caminho aqui na terra. Somos gratos a Ti, Paizinho amado e querido, por tudo. Seja conosco nesse estudo. Espírito Santo, você tem liberdade de nos trazer, Espírito Santo, conhecimento de acordo com a Tua vontade. Somos gratos por tudo e já vamos iniciar e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E aqui, como eu vinha falando, né, Paulo, ele vai de Cesareia até Malta. Nessa viagem, né, como podemos entender através do início, Paulo estava sendo acompanhado de Lucas e Aristarco, né? Esse Aristarco é o que em Éfeso foi arrastado para dentro do teatro com outro companheiro de Paulo por conta da confusão. Tudo indica que Aristarco acompanhou Paulo em algumas de suas viagens e esteve preso com ele por algum tempo. Também veremos neste capítulo que Deus falará com Paulo de que ele seria apresentado a César em Roma. Uma tempestade se abaterá sobre esse navio, dificuldades e obstáculos, mas Deus lhe dirá o que o levará em segurança até Roma. E isso dá novo ânimo, não só a Paulo, mas a todos no navio. Nós vimos também que Agripa concedeu a oportunidade para Paulo se defender. Suas palavras foram tão convincentes que Agripa até pondera se converter. Já Festo, por sua vez, acha que Paulo está louco e Paulo diz que todos ouviram sobre Jesus, sua morte e ressurreição. Seu evangelho se espalhando por todos os lugares, trazendo vida e salvação para alguns, e incitando ódio e perseguição em outros, né? E no capítulo passado, né, o apelo de Paulo por César impede que ele seja solto ou morto. E é a vontade de Deus que Paulo compareça perante o imperador em Roma. E parte do caminho conheceremos agora. Então, acompanhe a seguir agora o estudo completo de Atos 27. Então, sem mais, vamos lá dar início a Atos 27, versículo 1. E, como se determinou que havíamos de navegar para Itália,
entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. E, versículo 2, embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então aqui, né, nós vemos que Paulo, ele tá ali viajando, né? Quando vê que nós estávamos juntos, a gente vê, né, que havíamos de navegar, a gente percebe que Paulo, ele não estava só, né? Havia diversas pessoas no navio, além de Paulo, e os demais prisioneiros. E Adramitino ficava na Ásia Ocidental, próximo à ilha de Lesbos. Como muitas embarcações que navegavam pelo mar Mediterrâneo, o navio parece ter sido um grande graneleiro que seguia de Cesareia pelos litorais até chegar em Adramítio. Versículo 3. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Então, aparentemente, né, havia cristãos em Sidom. Embora Atos, né, o livro aqui, não registre a presença, né, e quando a cidade foi evangelizada, a presença cristã, ela pode ter sido possibilitada pela viagem de cidadãos a Jerusalém no Pentecoste, ou de cristãos fugindo da perseguição em Jerusalém, né, como a gente viu lá em Atos 11:19. E parece que Paulo tinha amigos ali, os quais lhe fizeram provisões, possivelmente amigos feitos durante uma visita não registrada enquanto ele viajava entre Jerusalém e Antioquia. Versículo 4, 5 e 6. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chifre, porque os ventos eram contrários. E, tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então, a rota de viagem, né, reflete a necessidade de se viajar próximo à terra e se manobrar contra os ventos. O navio de Adramítio os tiraria de seu trajeto, uma vez que ele continuaria a seguir pela costa da província da Ásia. Por essa razão, em Mirra, na costa sul da Ásia Menor, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de viagem para Roma. E o navio de Alexandria devia fazer parte do comércio de abastecimento de cereais do Egito para Roma. Então, essa é mais ou menos ali, né, a rota, e é para a gente ter uma noção do que estava se passando ali. Versículo 7 a 9. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E consteando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E, passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os ademoestava. Então a gente vê, né, que a viagem ela estava sendo empreendida no final da estação própria para a navegação, né, de modo que o navio já enfrentava ali dificuldades. A navegação era perigosa entre meados de setembro a novembro, e depois as rotas marítimas ficavam fechadas para a viagem até fevereiro. E parece que a viagem de Paulo
ocorreu mais ou menos em meados de outubro. E Bom Portos, na verdade, ali não era um lugar apropriado para se passar o inverno, porque o porto ele ficava exposto ao mar aberto, né? Então, a gente vê que os perigos, né? Muitas vezes a gente vê, lê a Bíblia, né? A gente vê ali os atos, né? Que os apóstolos fizeram, como foi para levar a palavra. E às vezes a gente lendo a Bíblia tudo parece tão fácil, mas gente, levar a palavra do Senhor e estar no centro da vontade de Deus nem sempre é fácil. Porque na nossa cabeça a gente pensa assim: eu tô fazendo aqui o que Deus me pediu. E aí a gente quer estar como se fosse num lago transparente, de águas calmas, deitado ali levando um vento. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim, né? Até porque, como diz o ditado, né? Mar calmo não faz um bom marinheiro. Então, muitas vezes, né? Assim como Paulo passou por dificuldades, passou por tempestades, né? Passou por coisas perigosas, né? Como diz aqui no versículo 9, né? E já sendo perigosa a navegação. Mas uma coisa que Paulo tinha de certo era que Deus estava com ele. Eu sei que muitas vezes não é fácil passar por turbulências, por águas agitadas, por tempos turbulentos, por situações perigosas. Não é fácil, não é bom. Mas nós precisamos crer que o Senhor, Ele está sempre no controle de tudo. Mesmo quando o caminho é perigoso, mesmo quando as águas estão agitadas, mesmo quando a tempestade chacoalha tudo, Deus está no controle de tudo. E levar a palavra do Senhor nem sempre vai ser essa calmaria. Não espere que você vai levar a palavra e sempre você vai ser muito bem recebido. Olha, ela vem em nome de Deus, está trazendo a palavra. Não, tem gente que não gosta, não. Tem gente que não gosta, tem as pessoas que se levantam contrárias, né? Assim como Paulo, muitas vezes estava pregando, criava-se ali um alvoroço, as pessoas não gostavam. Tem gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus, não. E é isso que nós somos chamados a fazer, amados. É igual esses apóstolos. Nem sempre o vento era bom, o vento era calmo. Porque quando a gente leva uma palavra na igreja, para as pessoas que já estão ali próprio para ouvir aquilo, é fácil. Mas o nosso chamado maior é levar para quem não conhece. É isso que Jesus fala. Eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. E essa é o que Deus deixou para a gente fazer. Levar a palavra. E muitas vezes nós vamos nos deparar com situações como essa. Não que a gente vá estar dentro de um barco, o barco vai estar agitado, mas assim, às vezes o perigo da navegação, né? Aqui está falando sobre um barco, sobre o que realmente ele estava passando, mas isso pode ser na nossa vida espiritual, onde estamos inseridos, naqueles lugares ao qual o Senhor nos dá o direcionamento para fazer determinadas coisas. E muitas vezes as tempestades, elas se levantam. Só que a gente precisa estar firmado na rocha, né? Saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Versículo 10. Então, Paulo aqui, ele estava admoestando, né? E no versículo 10, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para navio e carga, mas também para as nossas vidas. Então, Paulo, ele fez uma previsão profética sobre os perigos da viagem pela frente, né? Ele pode ter recebido da parte de Deus algum discernimento da situação, ou também poderia ser, né, no caso de um viajante experiente, né, o apóstolo estava bem familiarizado com os perigos da navegação. Versículo 11 e 12. Mas o centurião
cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E, como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do couro, e invernar ali. Então, a topografia de Fenícia, né, na ilha de Creta, foi radicalmente mudada no VI século por um terremoto, né? E ali eles foram, né? O centurião, ele não ia dar ouvidos ali a Paulo, né? Que era Paulo, um preso. Ele ia pelo que o piloto, que o mestre dizia, né? E vamos adiante, aqui versículo 13 a 16. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam e, fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta, mas não muito. Depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Então, a tripulação pensou que o vento, né, sul, que soprava fraco, os impeliu ao seu destino, né? Mas o sazonal Euroaquilão arrastou o navio para longe de Fenícia, ao mar aberto. E aí, aqui o que é que a gente vê, né? Muitas vezes nós temos essa dificuldade de entender, de ouvir, né? Quando alguém traz uma mensagem de Deus, quando alguém fala, né? Aqui, como a gente viu, aqui no versículo 11, o centurião, ele não ia dar ouvido a Paulo. Ele cria o quê? No piloto não mexe. Então, se eles estão falando que é para ir, quem? Vou ouvir um preso? Não, vou ouvir o piloto. Só que esse preso era alguém que estava ali, tinha um discernimento, né? Era alguém que trazia ali a palavra de Deus. E muitas vezes na nossa vida é assim. A gente crê naquilo que os olhos estão vendo. A gente crê na formação, né, no conhecimento humano. E às vezes deixa de acreditar e de escutar coisas, né, que Deus fala através de pessoas, através de preso, através de, enfim, de pessoas que Ele queira usar. Porque o Senhor, Ele pode usar qualquer pessoa para falar, para fazer. Então, aqui eles pagaram para ver, né? E terminaram como? Em mar aberto. Como diz aqui, né? Eles ficaram à toa nesse mar aberto. Versículo do 17 ao 19. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainada as velas, assim foram à toa. E, andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Então, eles foram surpreendidos pelos ventos, né? Os marinheiros praticamente não possuíam mais controle algum sobre o navio. Eles prenderam cordas em torno do casco do navio para amarrá-lo bem firme e impedir que se rompesse, né? Para aumentar a capacidade de flutuação. E eles lançaram fora carga, os aparelhos, mas não o trigo, né? Eles lançaram ali o que eles podiam para diminuir ali a carga daquele navio. Muitas vezes
na nossa vida é isso. Às vezes a gente não dá ouvido àquilo que Deus está nos direcionando, né? Nós queremos ir pela força do nosso braço, pela força do nosso conhecimento. E quando, né, poderíamos obedecer e chegar, né, por onde Deus está direcionando, chegar tudo direitinho, sem ter que abrir mão de nada. E muitas vezes nós queremos chegar, fazer do nosso jeito, chegar com tudo, e quando a gente não obedece a Deus, às vezes precisa passar por um aperreio como esse, né? Eles tiveram ali mais trabalho, tiveram que lançar cargas fora do navio, tiveram que amarrar o barco ali para que não se rompesse. Então, assim, passou-se por uma tribulação maior, que poderia ter sido evitada, né? Quando ele deu ali a sugestão, né? Se tivesse sido ouvido, não teriam passado por isso. Mas muitas vezes a gente se prende ao conhecimento humano, né? Não, fulano é formado nisso, ele é especialista nisso. Queridos, não tem mais especialista que Deus, que foi ele que inventou todas as coisas, todas as profissões, todas as coisas que na terra há, que existe, foi feito por Deus. Inclusive o mar, a tempestade, o vento, a chuva. Então, às vezes, nós precisamos estar atentos aos direcionamentos de Deus, para que não venhamos, né, querer fazer as coisas na força do nosso braço. E aí, muitas vezes, um caminho que era para ser curto se torna um caminho longo, né? Como a saída do povo do Egito, que era para ser 40 dias, virou 40 anos. E muitas vezes não é porque Deus não quer, é porque às vezes, no caso lá do povo do Egito, era murmuração, era o povo fazendo, era Deus mandando fazer uma coisa e eles outra. Aqui a gente vê que no mar foi do mesmo jeito, né? Paulo deu um direcionamento, não, eu vou pelo que o mestre, pelo que o piloto, pelo que eu acredito que é, então vamos por aqui. E aí a gente vê que muitas vezes os métodos humanos, né, as maneiras humanas de se fazer as coisas, dá nisso, né? Cai nas tribulações. Então, tem tribulações na nossa vida que a gente mesmo se coloca nelas. Deus está dando um direcionamento e a gente está indo por outro canto. Deus está dando um direcionamento e a gente está indo por outro canto. E aí, quando a gente se vê no meio da tempestade, a gente fala, mas Deus, por que eu tô aqui? Eu mandei você dobrar ali, você quis dobrar aqui, então aqui nesse caminho tem essa tempestade, com essa tempestade eu tô aqui também com ela, você vai aprender isso, isso e isso. E é isso. Versículo 19 e 20. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma mão pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então, visto que a tempestade tinha coberto o sol, as estrelas, a tripulação não podia traçar sua localização. Eles devem ter acompanhado a alternância entre dias e noite pela observação vaga da luz do dia. Então veja em que situação eles estavam. No meio de uma tempestade tão forte que mal dava para distinguir se era dia, se era noite, porque não dava para ver o sol, não dava para ver as estrelas. E até a esperança de sair dali com vida já estava fugindo, já estava indo embora. Versículo do 21 ao 26. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores,
tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Então, em vez de ficar repreendendo os membros da tripulação por deixarem de ouvir o seu conselho, Paulo relatou seu encontro com um anjo que lhe revelou que seu destino era maior do que a morte por naufrágio. Seu destino era comparecer diante de César, a principal autoridade do mundo. O plano divino não seria frustrado, especialmente por aqueles que tinham agido de forma tão insensata. Então, por mais que nós, muitas vezes, não venhamos a dar ouvidos àquilo que Deus tem falado, àquilo que Deus tem direcionado, ainda assim, os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Pode se levantar a tempestade que for, pode se levantar o imprevisto que for, os planos de Deus não são frustrados. Paulo, ele poderia ter ficado ali se vangloriando. Tá vendo? Eu não disse. Era para vocês terem me escutado. Por causa de vocês nós estamos passando por isso. E por causa disso, isso. Amados, perceba que Paulo não foi dizer isso não. E isso fica de lição pra gente. Porque é tão fácil, a gente se levantar e ter esse ar de tipo assim, eu não falei. Precisamos estar atentos a isso. Eu falo primeiramente por mim. Quando a gente vem trazer um estudo, uma palavra, a palavra ela fala primeiramente com a gente. E essa palavra ela fala muito comigo. Porque nós temos esse ímpeto. Tá vendo? Eu não disse? Eu falei que era assim. Eu isso, eu aquilo. Tá vendo? Não me ouviu, agora estamos aqui. Então a gente precisa ter o discernimento. Que todas as coisas cooperam para o bem. E que Deus está à frente de tudo. Deus, ele está acima de tudo. Então, em vez de repreender, em vez de ficar, eu tenho razão, porque eu. Não. Precisamos abrandar o nosso coração e ganhar pessoas para Jesus. Sabe? Importava ali que aqueles, tanto é que Paulo fala que o Senhor deu todos quantos navegavam. Então era importante que Paulo, ao invés de acusar, de se vangloriar, ele ganhasse essas pessoas para Jesus. Sabe? Ele fala ali sabiamente, do que o anjo lhe revelou, que o seu destino, era maior do que a morte por naufrágio. Não importava a Deus ali que aquelas pessoas naquele momento morressem ali naquele naufrágio. Não era da vontade de Deus. Mesmo a tempestade se levantando, mesmo o mar querendo engolir, mesmo a tempestade querendo virar o barco, mesmo que o barco não se salvasse, mas as pessoas ali seriam salvas, elas não morreriam ali, porque Deus está dizendo que não. Nenhuma pessoa dali ficaria, se perderia. Deus deu todos aqueles a Paulo. E importava que Paulo chegasse a seu destino. Então, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados por nada. Nem por aqueles, que tinham agido de forma insensata, que não ouviram a recomendação do Senhor. Versículo 27. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Então, o mar Adriático aqui mencionado não é o mesmo, que se conhece hoje, que é entre a Itália e a ex-Iugoslávia. Aparentemente, ele se referia ao atual mar Jânio, entre Creta, Malta, Itália e Grécia, e se estendia ali pelo mar Mediterrâneo.
Versículo 28 e 29. E lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então, os marinheiros, eles fizeram ali uma sondagem, né? Lançando uma sonda amarrada a uma corda, e eles detectaram que estava se aproximando rapidamente de terra firme, embora não pudessem vê-la, né? Tendo em vista o horário aí, que já era quase meia-noite. Então, a gente sabe, né, quando a gente vai na praia, o quanto é difícil enxergar assim adiante. Imagina no mar, né? Escuro e tudo. E um esforço, né? Um esforço ali para frear o navio, eles agiram de forma incomum, lançando 4 âncoras, né? Todas da popa, ao invés de lançar as âncoras da proa, o que faria o navio dar meia volta. E aí, a gente vai ver agora o versículo 30 e 32. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Então a perspectiva, né, de chegarem em breve à terra firme, depois de 2 semanas à deriva no mar tempestuoso, atraiu um grupo de marinheiros para tentar, de forma egoísta, escapar no bote. A sabedoria de Paulo a impedir isso é à vista, né, no próximo episódio, quando todas as mãos foram necessárias. Nós vamos ver aqui mais adiante. Então, Paulo vê aqueles marinheiros querendo fugir, lançar ali o batel, né, tipo um bote. E aí Paulo fala: se esses não ficarem no navio, eu não poderei salvar-vos, né? E então os soldados cortaram ali os cabos do batel e o deixaram cair, ou seja, né, ali daqueles batel é como se fossem os botes, né, salva-vidas ali. Versículo 33. Entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Versículo 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Então, não havendo provado nada por 14 dias, né? Mais provavelmente em razão do violento enjoo provocado pelo mar bravio. E o interessante é que o que o Paulo fala, a maneira como ele exorta, e principalmente essa parte final aqui do versículo 34. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Amados, isso é Deus purinho, se revelando e dizendo a esses homens que Deus, ele tem o controle de tudo. Inclusive que até os fios da nossa cabeça ele controla. Mesmo em meio ao mar agitado, mesmo sem comer, mesmo na fraqueza, Deus ali, ele se revela de uma forma tremenda. E o que Paulo está dizendo aqui: calma que vocês não vão morrer. Vai cair nem um fio da sua cabeça, se não for da vontade de Deus. Nenhum. Tá aqui, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Então, queridos, mesmo, eu sei que é difícil, tem situações, principalmente quando é situação de saúde,
muitas vezes a situação financeira, muitas vezes a situação da discórdia em família. São tempestades que se levantam dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, que a gente olha e parece que a gente está no barco e o barco está afundando, e a gente olha para um lado e não vê nada, e olha para o outro, só vê tempestade, céu escuro, e o barco afundando, e a gente não enxerga comida, a gente não enxerga nada, a gente só enxerga a morte. E é nesse momento que o Senhor, ele fala: porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Mesmo em meio à tempestade, o Senhor, ele cuida de cada coisa no seu devido tempo. O Senhor, ele está no controle de tudo. Amados, imagina 14 dias sem comer. 14 dias. Às vezes a gente fica, acorda de manhã, vai trabalhar quando é de tarde, quando é meio-dia já tá ali com fome. Se você não come ali meio-dia, quando é 6 horas da tarde, a gente já tá querendo desmaiar. Imagina 14 dias num mar revolto. Você ali sendo agitado, sendo chacoalhado e sem comer nada. Queridos, aqui é uma das provas que é o Senhor que nos sustenta. Porque não tem condições. A gente não aguenta, a gente fala que não aguenta. Mas não aguentamos quando é na força do nosso braço, porque quando é o Senhor à frente, aí, 14 dias sem comer nada. E o povo estava ali. Mesmo eles estando perdidos, na visão deles, né? Perdidos, porque para o Senhor nós nunca estamos perdidos. O Senhor sabe exatamente onde estamos. A situação que estamos, para onde vamos. Às vezes nós olhamos e nos sentimos perdidos e o Senhor sabe exatamente ali onde nos encontrar, para onde nos levar, ainda que a gente não esteja enxergando. Versículo 35. E, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. Que coisa incrível. Aqui a gente vê Paulo fazendo exatamente. Quem foi que fez isso? Jesus, né? Ele partiu o pão, ele deu graças, né? Ele deu graças a Deus, deu graças e o partiu. Quando a gente vê, né, ele falando e deu graças e o partiu dizendo, né, tomai todos e comei. Então, a gente vê aqui Paulo seguindo o costume judaico. Paulo deu graças a Deus pelo alimento que eles passaram a comer. Paulo, ele segue ali o exemplo de Jesus. E essa palavra também ela fala comigo. E eu acredito que ela fala com você também. Será que eu e você damos graças a Deus todas as vezes que vamos comer? Será que quando a gente vai tomar um café da manhã, a gente pega o pão, dá graças na presença do Senhor? Ou a gente simplesmente na correria do dia a dia, a gente senta, come, toma café, sai correndo, vai pro trabalho, no trabalho almoça correndo, aí volta, toma um café da tarde correndo e janta correndo e faz tudo correndo e no outro dia é do mesmo jeito? Será que nós estamos nos lembrando de dar graças? Muitas vezes a gente faz isso na igreja, no momento da ceia, às vezes na casa de alguém, mas é algo que tem que fazer parte do nosso cotidiano. E eu confesso que essa palavra ela fala comigo muito, porque muitas vezes eu falho nisso. Eu deixo com que a correria, eu deixo com que o relógio roube esse meu tempo de comunhão com o Senhor. E simplesmente dar graças a Ele pelo alimento. Isso fica para você refletir também, assim como eu estou refletindo na minha vida. Cada um vai fazer a sua reflexão. Eu tenho dado graças a Deus, né, na presença de todos ou sozinho. Porque às vezes na presença de outras pessoas a gente faz, mas quando a gente tá sozinho, às vezes a gente vai embora.
Tem ninguém vendo? Vamos ver. E não é sobre isso. Não é sobre os outros ver. É sobre ser grato a Deus. Independente de ter pessoas ou não. Isso é o que a gente fala de honrar ao Senhor no secreto, né? Ele nos conhece no secreto. Porque na presença de outras pessoas é fácil a gente ser ali religioso, mostrar algo que muitas vezes no dia a dia a gente se esquece de fazer. E isso fica como um alerta para mim e para você, né? Que precisamos. Isso foi um exemplo que Jesus deixou pra gente. E nós vemos aqui Paulo seguindo esse exemplo, né? Dá graças a Deus na presença de pessoas ou apenas na presença de Deus. Partir e comer. Versículo 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Então, o exemplo dado por Paulo da firmeza de sua fé, deu graças a Deus. E do senso prático, começou a comer. No meio da tempestade, reanimou os esgotados marinheiros. E muitas vezes, amados, vai ter muitas pessoas esgotadas perto da gente. E a gente, como conhecedores da palavra de Deus, somos aqueles que precisamos dar o bom ânimo, sabe? Somos aqueles que somos chamados, a mesmo em meio à tempestade, a dar bom ânimo com as palavras do Senhor, a alimentar, não só com pão, mas também com a palavra de Deus. Né? Que a gente seja essas pessoas que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tempestade, a gente consiga trazer um bom ânimo para aqueles que se encontram à nossa volta. Versículo 37 e 38. E éramos ao todo no navio 276 almas. E, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Então a tripulação lançou fora o trigo, que tinha servido de lastro para o navio, para que pudessem fazê-lo encalhar. Versículo 39 e 40. E já sendo dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Então, à luz do dano, causado na embarcação, da perda do barco salva-vidas, a única opção para se chegar à praia era encalhar ali o navio. Versículo 41. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, com a proa encravada no navio, a certa distância da praia, a popa do barco era a que recebia ali o impacto das ondas, Então, ela ia se abrindo ali, porque as ondas iam batendo e ela ia ali, então, se abrindo. Versículo 42. Então a ideia dos soldados, olha aí, a ideia do povo é sempre, meu Deus. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu, todos chegaram à terra a salvo. Então, o plano dos soldados de matar os prisioneiros era motivado provavelmente pelo fato de os soldados serem pessoalmente responsáveis pelos prisioneiros que guardavam. Então, o soldado cujo prisioneiro escapasse sofreria a mesma punição que pesava sobre o fugitivo. Então, aquele teve o quê? Medo. Ora, se eu vou sofrer a punição, se esse cara fugir, então é melhor eu matar ele aqui do que ele fugir e eu sofrer, alguma penalidade.
E aí, nessa altura, o centurião reconheceu que prestar atenção ao Paulo era uma boa ideia, porque ele já tinha visto que Paulo já tinha dado um direcionamento. E eles não seguiram. E deu errado. Então, dessa vez, né, ouvir ali, prestar atenção no que ele disse era uma boa ideia. E o mar deve ter ficado cheio de tábuas, pedaços do navio destroçado, né? Uma vez que, como a gente viu, né, as ondas batiam, a popa se abria, então ali deveria ir estraçalhando ali as madeiras e ter ficado aquele monte de tábua ali, os pedaços destroçados do navio. Então, vamos ver aqui agora 5 lições importantes, né, que a gente pode aprender em Atos 27. A primeira, confiança na promessa de Deus. Durante a tempestade, Paulo ele demonstra confiança na promessa de Deus, de que ele e seus companheiros seriam salvos. Isso nos ensina a confiar nas promessas de Deus em meio às adversidades e manter a fé mesmo quando enfrentamos situações difíceis. 2. O poder da oração. Paulo ora fervorosamente a Deus durante a tempestade, buscando orientação e proteção. A resposta de Deus à sua oração mostra o poder da intercessão e nos lembra da importância da oração em todas as circunstâncias de nossa vida. 3. Liderança com sabedoria. Paulo demonstra liderança sábia ao oferecer conselhos práticos e encorajamento aos marinheiros e passageiros durante a tempestade. Isso destaca a importância de liderar com sabedoria, compaixão e coragem, mesmo em meio a uma situação de crise. 4. Perseverança em meio à adversidade. Apesar das dificuldades e perigos enfrentados durante a viagem, Paulo e seus companheiros demonstram perseverança e determinação em alcançar seu destino. Isso nos inspira a perseverar em nossa jornada espiritual, mesmo quando enfrentamos obstáculos e desafios. 5º e último ensinamento. Provisão divina em tempos de necessidade. Deus providencia um refúgio seguro para Paulo e seus companheiros na ilha de Malta, demonstrando seu cuidado e proteção em meio às adversidades. Isso nos lembra que Deus é o nosso provedor fiel e que Ele está sempre presente para nos sustentar, nos proteger, mesmo nas situações difíceis. Então, a gente vê, né, que Paulo ele embarca em direção a Roma, ele se apresentará perante a César, né, depois de 2 anos preso. E um ponto interessante que a gente vê nesse capítulo é notarmos como Deus protegeu Paulo em diferentes situações. Primeiro com Júlio, tratando-o com respeito, depois com o centurião no navio, impedindo que os soldados o matassem. E aí o que fica pra gente? Deus cuida dos seus filhos, independente da situação que estivermos ou do problema que enfrentamos, Deus cuida de nós. Muitas pessoas que têm testemunhos poderosos sempre testemunham que Deus não os desampara nunca e que Ele não vai esquecer e nem deixar os seus filhos desprotegidos. Esse é o nosso Deus, né, que está conosco em todas as situações. Que essa palavra possa ter falado com você, que venha ter mexido com você, assim como mexeu comigo, trazendo reflexões, né, acerca até de coisas simples, que é agradecer a Deus pelo o alimento. Vamos aqui finalizar com o momento de oração. Fique comigo aqui até o final. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Pai, por essa palavra maravilhosa, ao qual vemos, Senhor, o Teu cuidado sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. A Tua palavra, ela vem trazendo, vem nos mostrando, Senhor, que o Senhor está à frente de cada situação, Pai. Ainda que aparentemente estejamos em meio à tempestade, a Tua poderosa e potente mão está
cuidando, livrando e guardando cada um de nós, Senhor, conforme o teu propósito na vida de cada um. Somos gratos a ti, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua provisão. Obrigado, Senhor, por esse estudo, por essa palavra maravilhosa. Abençoa, Senhor, cada pessoa, Pai, que ficou aqui até este momento, Senhor, que tem sede e fome da Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada casa, cada lar, Senhor, que se abre para ouvir a palavra do Teu Evangelho. Somos gratos a Ti por tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o joinha, ativar o sininho e de compartilhar essa palavra com mais pessoas. Vamos convidar mais pessoas para fazer parte da família Conexão Evangelística. Seja você também um evangelizador, compartilhando esse estudo, essa palavra e esse canal. E até o próximo vídeo, que será o último do livro de Atos. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.